Bom dia, muito bom dia a todos, tudo bom? Gente, hoje nós vamos fazer um bate-papo rápido, como sempre, né? Porque o pessoal sabe que eu não curto muito as lives muito compridas. Então, é um assunto básico que a gente escolhe um tema e faz um bate-papo para a gente ter uma visão legal sobre o tema que vai ser abordado. E hoje nós vamos falar sobre a visão psicossomática do câncer de próstata, já que nós estamos no Novembro Azul, que é um mês dedicado, né, aos cuidados e à prevenção desse problema. Eu estou aqui em duas redes sociais, então eu vou estar olhando para cá, tá bom? Hoje eu não vou assinar para o pessoal, vou só dar bom dia, porque eu fui assistir um outro vídeo de uma outra live, e aí eu vi que quando eu venho aqui no Instagram dar uma assinada, acaba tampando a visão aqui do computador, né? E aí atrapalha um pouco a qualidade, né, do vídeo para outra rede social, tá bom, gente? Então é isso. Vamos lá começar a falar sobre esse tema tão importante, né, que é a visão da psicossomática sobre o câncer de próstata no homem. Embora meu público, eu sei que a maioria seja mulher, né, a maioria do meu público é mulher, mas é um tema que está relacionado ao homem, e eu acho interessante abordar esse tema. Bom dia, Jana, tudo bom? Eu acho interessante, né, abordar esse tema, porque, afinal de contas, estou vendo, olha você aí. Porque, assim, no decorrer da live, você vai ver que nós, mulheres, né, temos muito que ver também com alguns problemas que os homens, eles têm. Mas vamos deixar isso para o restante da live. Todos sabem que eu sou analista em psicossomática, né? E, sinceramente, eu realmente acredito que toda doença, ela tem uma utilidade. E, tendo isso em mente, o primeiro passo para a gente acabar com a doença é entender o porquê daquela doença e para que ela serviu. Por que eu fiquei doente? É muito importante você entender isso independente da doença. E agora, no decorrer da live, eu vou mostrar qual é a psicologia do homem diante das dificuldades que ele passa. Mas primeiro eu vou falar da doença propriamente, tá? O que é o câncer? O câncer, ele surge quando as células de alguma parte do nosso corpo, ela começa a crescer, né? Só que crescer sem controle. E aí ela acaba tomando uma forma, que no caso, uma forma de tumor, né? E os tipos de câncer, eles podem se comportar de maneiras diferentes. E o de próstata, acreditem, ele é o segundo tumor maligno mais frequente nos homens. Isso segundo o Instituto Nacional do Câncer. É uma doença, o câncer, né? Ela é uma doença que ocorre quando a proliferação dessas células, né, da glândula, que é responsável pela produção do sêmen, dos espermatozoides, ela começa a se proliferar de uma forma e o homem ele não consegue sentir os sintomas, isso na fase inicial. E é por isso que é tão importante, nessa fase inicial, o cuidado, porque a chance de cura é muito maior nessa fase, né? Mas isso o homem só consegue descobrir quando? Como? Por meio de diagnóstico, né? Um diagnóstico precoce. E o diagnóstico do câncer de próstata, ele pode ser feito de duas formas. O primeiro, que é o exame do toque, né, que é o toque retal, porque no toque o médico ele vai ver o volume da glândula e vai ver se tem presente alguns nódulos suspeitos ali na região. E uma outra forma é por meio do exame de sangue, que é chamado de PSA. Então, é feita uma coleta, né, do sangue para poder fazer esse diagnóstico. Quando já está numa fase mais avançada do câncer, o homem costuma ter alguns sintomas, que são sangramentos, sintomas urinários, algumas dores, né, e algumas disfunções sexuais. Por isso que é tão importante cuidar. E é também por isso que foi escolhido o mês de novembro, né, o Novembro Azul, porque ele tem como objetivo detectar o câncer de próstata de uma forma bem precoce, o mais rápido possível. Assim, é muito importante que homens acima dos 45 anos, que já têm um histórico familiar de risco, também homens da raça negra e os homens obesos, eles façam esse acompanhamento. Se você
está dentro de uma dessas descrições, é ideal que você já procure um urologista para fazer um acompanhamento. E se você não tem histórico familiar, a partir dos 50 anos é muito importante que você já comece a fazer o exame, né, periodicamente. Por isso é tão importante visitar regularmente o urologista. E eu quero destacar também o seguinte, só 20% dos casos que são diagnosticados pelo toque retal, tá? Então, quando o homem ele consegue descobrir que ele é portador do câncer de próstata, isso afeta muito a autoestima dele, o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, assim como a sua qualidade de vida geral, né? Por isso é tão importante o exame. Mas, como ele não é diagnosticado tão fácil pelo exame retal, o ideal, gente, é que está sempre fazendo o exame de sangue. Bom, e como isso mexe com a autoestima, com o bem-estar emocional e físico do homem, reprimir essas emoções é uma realidade, né, para a maioria dos homens adultos. Por quê? Porque desde pequeninos, eles já foram ensinados a não demonstrar as suas emoções ou até evitar elas, né? Quem nunca ouviu aquela frase, homem não chora, né? Se falava principalmente isso muito quando a gente era criança. Então, os homens, muitos, né, eles acabaram adquirindo esse hábito de não demonstrar os seus sentimentos. E é muito cultural, né, gente? Isso aqui no Brasil é muito normal. Qual é o impacto disso para a saúde dele, do homem? Imagina como é para esses homens, gente, mentalmente falando, fazer o toque retal, né? Uma vez que eles precisam sustentar essa macheza, essa força deles. E é uma forma deles se mostrarem vulneráveis, e isso não é legal para o homem, né? Então, não receber ajuda acaba fazendo com que eles não procurem ajuda médica. Homens que não podem falar abertamente sobre as suas emoções, eles podem ser menos capazes também de reconhecer em si os sintomas relacionados à sua saúde mental. E, além disso, são os que acabam, eles que acabam sendo os que menos procuram ajuda ou apoio, né? Assim, a gente vê que não reconhecer as suas emoções ou até mesmo negá-las vai interferir diretamente na sua saúde mental, né? E quando se trata da prevenção do câncer de próstata, isso vai refletir ainda mais na prevenção, no diagnóstico e no tratamento da doença. Porque para prevenir o câncer, é muito importante ter hábitos saudáveis, né? Por exemplo, fazendo atividades físicas, ter uma alimentação equilibrada, tratar outras doenças como hipertensão, diabetes, depressão, quadros de ansiedade, né? E também não ter dependência química, por exemplo, fumar cigarros, né? Outro tipo de droga. Mas como que o homem ele vai conseguir fazer isso se ele não tem o hábito de cuidar da saúde mental dele? Já que algumas dessas doenças que eu falei, né, elas estão diretamente relacionadas ao cuidado emocional. Assim como manter uma rotina equilibrada. Uma pessoa que consegue manter uma rotina é realmente uma pessoa muito bem equilibrada emocionalmente. Mas se ele não cuida das suas emoções, fica mais difícil, né? Ainda mais porque, por exemplo, doenças como depressão, ansiedade, quadros de solidão, ataques de raiva, são muito diagnosticados quando o homem ele descobre o câncer de próstata. Bom dia, Nair, muito bom dia. Então, depois do tratamento, esses quadros, né, dessas doenças que eu falei, eles acabam se tornando um transtorno mental ainda maior, e aí prejudica ainda mais a eficácia dos tratamentos que esse homem participa, fazendo com que a maioria dos pacientes, eles acabam ficando mais tempo hospitalizados por causa da doença, né? E os que não são hospitalizados, eles acabam tendo uma piora na sua qualidade de vida. Tudo porque ele evitou, né, lidar com essas emoções, e aí esses outros quadros de doença se tornaram maiores na vida dele. Assim, eu quero logo aqui de início trazer essa reflexão para você, homem, né, que estiver assistindo ou que vai assistir depois. Essa masculinidade, ela acaba sendo tóxica para a sua saúde, para o tratamento.
E eu entendo, sinceramente, que não deve ser fácil para o homem, principalmente quando se trata do toque retal. Mas isso não tem nada a ver com a sua masculinidade, tá certo? Isso não vai diminuir você perante os outros homens. Bem, mas como a maioria já sabe, a minha área é a psicossomática, igual eu falei logo no iniciozinho da live, né? Então, eu gosto de falar sobre a psicossomática das doenças. E aí, agora, eu quero falar sobre o que está por trás da psique, né, relacionado ao câncer de próstata. Eu vou considerar aqui algumas coisas para você apenas analisar, tá? O nosso cérebro, ele tem a capacidade mental de alterar o nosso DNA. E aí, essas células de DNA, elas acabam causando alguma disfunção, né, ou alguma alteração nas células, nas outras células que nós chamamos de câncer. E no caso do câncer de próstata, isso está diretamente ligado à disfunção, à psique do homem diante das dificuldades, né? A psicologia do homem diante das dificuldades. E é aí que entra a grande pergunta. Por quê? Por que será que o homem ele tem tanta dificuldade diante assim, dos tratamentos que estão disponíveis para ele? Por que ele tem essa dificuldade tão grande de falar das suas emoções, de cuidar da sua saúde? Porque para nós mulheres, né, a gente acha sempre tudo muito mais fácil, para a gente é normal. Mas o homem costuma dizer, eu não sei se algumas de vocês já ouviram falar, né? O homem diz que não vai no médico que é para não ficar procurando doença. Mas nós não, nós olhamos como prevenção. Bom, isso tem muito que ver com a criação, com os conceitos, né, e as tradições de vida e as ideias que foram colocadas nele, que vai passando de geração para geração. Hoje nem tanto, né? Mas como eu já até citei, algumas pessoas da minha idade, algumas um pouco menos, né? Que afinal de contas eu não estou tão velha assim, mas ouviu muito a frase que homem não chora, né? Quando a criança é pequena, não chora, homem não chora. Né? Como se a criança não estivesse sentindo aquilo que ele está passando. E isso acabou sendo uma questão de sobrevivência para o homem, porque com o passar do tempo, ele foi adquirindo esse hábito, sabe? Como se isso fosse eliminar, né, as suas emoções, os seus sentimentos. Mas o que isso tem a ver com a próstata? Pense em dois grandes extremos, tá? Um é a promiscuidade sexual. Veja bem, não é o excesso, mas a promiscuidade, né, que pode levar ao câncer de próstata. Além, lógico, né, que a gente sabe de vírus, infecções e outras doenças sexuais. Mas é o excesso sem carinho, sabe, assim, sem ter um afeto, né? O excesso no sentido de o objetivo ser só o orgasmo, né? Ou seja, o foco é só no prazer imediato dele, sem nenhum tipo de compromisso, né? E o outro extremo é qual? As omissões. Existem pessoas que simplesmente não querem, né, ter sexo. Por exemplo, o celibato, né? Em algumas religiões tem o celibato, pessoas que não podem ter relações sexuais. Então, olhando esses dois extremos, o que você percebe neles? Não pode ter um relacionamento. A base, na verdade, é essa. Mas será que existe isso mesmo, gente? Por exemplo, aqui desse extremo? Tem pessoas que elas fazem mesmo muito sexo, mas só que de uma forma promíscua, né? Ou não fazem nunca, né? Então, esse tipo de comportamento, ele acaba denotando uma dependência emocional. Existe até um grupo, não sei se vocês já ouviram falar. Bom dia, Edna. Existe um grupo chamado DASA, que são os dependentes de amor e sexo anônimo. E eles usam um termo muito importante, muito interessante, aliás, né? Que eles chamam de anorexia emocional ou de afeto. Então, tanto nesse extremo da promiscuidade, como no celibato, né, a falta do sexo, existe um medo por trás disso tudo, que é o medo do compromisso. O medo do compromisso. E esses medos são maiores, né, quando se trata do homem. Obrigada, obrigada, Edna. Talvez seja por isso que o homem ele tem tanta dificuldade de falar sobre as emoções dele e se integrar, de se entregar sentimentalmente, né? E aí, isso psicologicamente para ele seria acabar num compromisso.
E esse medo desse compromisso acaba gerando comportamentos sexuais, né, do tipo, eu sou promíscuo, eu tenho relação sexual com todo mundo, e aí eu não tenho compromisso com ninguém, né? Ou, ao contrário, a pessoa não tem mesmo um relacionamento com ninguém, porque ela não quer compromisso. De toda forma, a pessoa escolheu não ter compromisso, seja num extremo ou no outro. Vamos analisar agora também uma outra visão disso aí. Qual que é a principal função da próstata? É produzir o fluxo que protege e nutre os espermatozoides, né, do sêmen, além de a próstata representar a masculinidade do homem, certo? Então, a nossa mente, ela vai influenciar diretamente na química e no funcionamento dos nossos órgãos, tanto de forma negativa como de forma positiva. Positivo quando a gente tem, por exemplo, pensamentos otimistas, né? Pensamentos de esperança. Então, a gente acaba nutrindo uma mente assim mais saudável, com coisas boas. E aí você tem, automaticamente, uma saúde emocional também boa e que vai ajudar você a enfrentar, né, a possibilidade de enfrentamento de algumas situações. Só que você faz isso de uma forma melhor. Mas, como eu falei, também influencia o nosso corpo de uma forma negativa, porque um corpo que vive estressado, ele prolonga, a pessoa que prolonga demais os períodos de sofrimento, quando ela está passando por dor, por sentimentos negativos, gente, isso vai influenciar o seu corpo de uma forma muito negativa. Isso vai perdurar no seu coração e em qualquer momento isso vai refletir no seu corpo por meio de uma doença. É o seu corpo pedindo socorro, né? Então, eu não estou tentando justificar aqui, querer mostrar o que é certo ou errado, tá? Mas o que eu vou falar aqui são apenas são possibilidades para se fazer uma reflexão. Uma reflexão, não é ciência exata, tá bom, gente? E aí você vai vendo se o que eu estou falando faz sentido para você ou não. Então, assim, o que a próstata, né, está querendo dizer a nível emocional para o homem? Porque no nível físico, quem vai cuidar é o médico, né? Porque quando chega no físico, aí não tem jeito mesmo, tem que procurar o médico. Mas no emocional, ele serve, sabe para quê? Para fazer você refletir, né? Aonde que começou esse medo do não comprometimento? Normalmente, a história ela começa bem lá no passado, né? Com os meninos ainda bem pequenininhos, quando eles possuem aquelas mães que são muito ausentes, né? Ausentes, às vezes, fisicamente mesmo, porque elas precisam trabalhar demais e não têm tempo para dar atenção ou cuidar fisicamente nem emocionalmente dos seus filhos. Mães que não têm tempo para brincar com seus filhos, né? Que estão sempre ocupadas, não brincam, não conversam. E assim, elas acabam provocando nesses meninos uma sensação de abandono, de impotência. Mães autoritárias, muito controladoras, que querem fazer tudo o tempo todo, super protegendo os filhos, né? Que não deixam os filhos experienciarem uma vivência que eles deveriam ter na vida, sabe? Dar ao filho a oportunidade de ele errar, de acertar, de consertar os seus erros. Não, mas essas mães não deixam. Elas criam uma bolha de proteção, querendo fazer tudo por esses filhos. Não é por maldade, mas tentando facilitar as coisas para eles, né? Querendo poupar, muitas vezes, os filhos das dificuldades. E sem elas perceberem, isso é uma forma de controle. E assim elas estão furtando dos filhos a oportunidade que eles têm de experienciar o que eles precisam experienciar, né, na vida deles. Bom, e aí pode ter aqueles que falam assim, para a terapeuta tudo é culpa da mãe, tudo é culpa da mãe. Sabe o que é, gente? É que a mãe, ela é a primeira influenciadora na vida de um ser humano, né? É ela que cuidou primeiro dessa criança. A mãe ou a cuidadora, né? A pessoa que ocupa essa função. Então, ela acaba, sim, sendo a pessoa que mais vai influenciar a vida dessa criança. Mesmo que você carregue uma genética, a influência do meio, ela vai se fazer presente. Sempre, sempre. E aí a mãe ou a cuidadora, ela acaba sendo essa grande influenciadora. Então, mães, as que são ausentes ou controladoras, elas podem fazer com que, ao longo do tempo,
esses filhos, eles impeçam eles de ter um relacionamento saudável, né? E aí esse menino, pela criação dele, ele não é capaz de fazer as coisas sozinhos, já que a mãe fazia tudo por ele, né? E é um sinal, assim, inconsciente de eu não posso, sabe? É inconsciente, mas ele já tem isso enraizado na psique dele. E aí ele vai introjetando nele essa ideia de menos-valia, sabe? De insegurança, de impossibilidade de tomar atitudes, e isso vai tomando uma interpretação de uma forma errada, pela percepção que ele tem, né, da criação dele, e aí isso vai aumentando e aumenta a insegurança dele, a incapacidade, o medo, porque ele nunca foi estimulado, né, ou encorajado. E aí, essa sensação de impotência vai se arrastando pelo longo da vida dele, né, ao longo da vida dele. E aí são homens que acabam se casando com que tipo de mulheres? A mesma, aquela do perfil familiar que ele já conhece, né? Homens que têm medo de tomar iniciativa, têm medo de fazer diferente, de arriscar, né? São esses tipos de homem. E aí, qual é o tipo de mulher que ele tem? Aquela que manda em tudo o tempo todo, né? Eles não são ativos por conta própria, precisam, às vezes, de um estímulo, que a mulher fique falando o tempo todo o que é para fazer. E aí eles continuam nessa vibe de comando, entende? Né? De submissão, né? E isso, com o tempo, pode psicologicamente afetar a masculinidade desse homem, né? E aí é onde aparecem os problemas da próstata, já que ela representa o quê? A masculinidade do homem, certo? Então, é no sentido de poder, de ter ação, de ser uma pessoa determinada, de ter ação. Então, esses problemas na próstata pode estar denunciando, né, essa impotência emocional que já foi instalada desde o passado nesses homens. Mas vejam, gente, pode ser, tá? Eu não estou afirmando aqui, como eu falei, não é ciência exata, mas são possibilidades, né? Porque tudo é subjetivo. Você tem que ver, no caso do homem que está passando pela dificuldade dessa doença, se tem sentido no seu caso, tá bom? E porque, afinal de contas, a gente sabe que tem muita predisposição genética, embora a genética, essa predisposição, ela seja bem baixa mesmo, tá bom? Existem estudos que mostram que a nossa genética, ó, é isso aqui, perto do nosso emocional. Então, fica esse alerta para mães que são super protetoras, né? Para prestar mais atenção, né? E deixa o seu filho, seu menino, ser um homem de ação. Cria ele para a vida, não distancia ele da figura masculina. A importância da presença do pai na vida de um filho é muito grande, gente. Veja, mães, vocês são as primeiras influenciadoras, mas faça isso de uma forma racional, né? Racional. Então, o homem que tem essa percepção, seria legal, né? Se ele entende que isso tem a ver, faz sentido para ele, seria legal que ele tivesse uma atitude mais diferenciada a partir de então, né? Procurar terapia não é nada demais, gente. Vai ajudar você, homem, a acionar dentro de si uma relação de segurança com você próprio, sabe? De ajudar você a ter um posicionamento melhor, de aprender a contestar, não concordar com tudo, né? Ter mais ação e menos medo. E entender que em um relacionamento ele é feito de diálogo, não é um manda e o outro obedece. Precisa ser encontrado o equilíbrio, né? Principalmente quando se trata de importantes decisões que estão relacionadas à família. Então é isso, gente. Essa live, apesar de ser um tema, né, meio um pouquinho difícil de falar e diz mais respeito aos homens, mas eu acho que para nós mulheres também tem uma grande importância. É uma reflexão para homens e mulheres pararem, ampliar o seu olhar, o seu entendimento diante dessas questões que foram levantadas aqui e ver se faz sentido para você, tá bom? Assim, homens, aproveita esse mês de novembro, mas não só esse mês, viu? Pro resto da sua vida. A partir de agora, vai lá, consulte o urologista, repense seus cuidados com a sua saúde mental, com a sua saúde física, adote hábitos de vida mais saudáveis. E se precisar de ajuda,
É lógico que eu estou aqui para ajudar, mas normalmente os homens eles vão se sentir mais à vontade de procurar ajuda de um outro homem, né? O importante é fazer, tá bom? O importante é procurar ajuda. Só faça, só faça. Gente, muito obrigada pela atenção aqui de vocês, tá joia? E fiquem com Deus, uma excelente terça-feira. Um beijo.